Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Engenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parame, sou engenheiro mecânico e na nossa aula de Excel de hoje, nosso tema será funções. Então, a gente já viu algumas fórmulas lá atrás, agora a gente vai entrar na parte de funções, beleza? E para que eu vou usar funções? Então, você vai fazer com que o Excel ele comece a ser cada vez mais inteligente, cada vez mais prático e cada vez mais dinâmico. Então, você consegue fazer cálculos, você consegue colocar condições para ele determinar... Vamos lá. Você consegue determinar determinadas funções, ficou estranha essa frase, mas você consegue colocar condições para que ele calcule de um jeito, ou se não, calcule de outro, ou não, procura nessa lista para mim, ou coloca o valor que respeita a esses critérios. Então você começa a fazer com que o Excel, ou tem um monte de dados, cara, quantos dados tem aqui? Me passa esses valores, e por aí vai, tá? Aí tem uma infinidade de funções, cada uma para um determinado público específico. Tá bom? Então, dependendo da área que você está, você vai usar mais algumas ou mais outras funções. Beleza? Então, sem enrolação, vamos aqui para a tela. Então, funções. A gente vai ver, então, C, soma C, função cont, né, que é de contar. Então, algumas funções para vocês gravarem. Se... Então, a condição C, ela verifica se uma condição for satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Então, esse igual que eu coloquei aqui embaixo é a forma que você vai. Isso daqui é igualzinho que o Excel passa, tá? Essa é a descrição que eles passam e aí isso daqui é a forma que vai ter lá. Então, o que é condicional? Então, se... Aí o teste lógico é o critério que você quer que ele obedeça. Então, ó, se acontecer isso, vai acontecer isso daqui, que é o valor verdadeiro. Então, se isso for verdade, ele vai me trazer esse valor. Esse valor pode ser uma fórmula, pode ser um dado de uma célula, tá? Vai ser o que você colocar nesse campo. Se isso daqui não for verdadeiro, vai ser o quê? Vai ser falso. Então ele vai mostrar isso daqui. Por exemplo, se eu estou feliz, aí você vai escrever, né, feliz, triste, sei lá. Se eu estou feliz, vai colocar o valor 2. Se eu estou triste, vai colocar 0. Então aqui seria se, aí pode colocar tal campo igual a feliz, valor verdadeiro, aí você só escreve 2. Valor falso, aí você escreve 0. Tá? Vai ficar melhor na prática. Soma C, então ele só vai somar se atender a condição. Então eu vou somar C, aí o que acontece? Então antes... Ou seja, vai colocar o igual, padrão, tá? Sempre colocar o igual quando você vai fazer uma fórmula, uma função. Vai colocar qual que é o comando que você quer. Então, eu quero que seja função C, eu quero que seja função soma-se. E aí, dentro dos parênteses, vai ser a função que será executada. Então, soma-se, qual que é o intervalo? Esse intervalo. Qual que é o critério que eu quero obedecer? Esse daqui. E aí, o que respeitar esse critério vai ser somado. Mesma coisa, conte C, ele vai contar os números de células não vazias, note que são as não vazias, e o intervalo que corresponde a determinada condição. Então, você vê que você está colocando as condições e o Excel está calculando com base nessas condições. Então, ó, conte se o intervalo respeita esses critérios. Então, ele vai contar o número de células. Conte números. Então, calcula o número de células e o intervalo que contém números. Então, aqui, número de células não vazias. Já aqui, ele conta os números. Então, qual que é o valor 1, o valor 2, ele vai fazer a contagem. Ou, no caso, valores individuais ou intervalo de valores. Conte valores. Então, calcula o número de células e o intervalo que não estão vazias. Então, essa é a fórmula.
Contar vazio, conta o número de células vazias e o intervalo de células especificado. Então, ó, você vai contar, qual que é o intervalo? Esse intervalo, quantas células estão vazias. Beleza? PROC-V, ele vai procurar determinado dado na vertical. Então, ele vai trabalhar nas linhas verticais. Então, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, ele vai procurar verticalmente. Assim que ele achar, isso não, ele vai procurar na tabela da esquerda. Então, você vai colocar, exemplo, 2, 3 colunas. Marcou esse intervalo. Ele vai procurar na célula da esquerda o critério que você está querendo. E aí, ele vai ver. Cheguei no critério, ele vai pegar nas linhas ao lado o valor na primeira linha, na coluna seguinte da mesma linha. Tá difícil. Então, ele vai procurar na mesma linha do valor encontrado. Se não, ó, você quer que procure na primeira coluna, na segunda coluna, você vai especificar para ele. Então, ó, o valor procurado que eu quero é esse daqui. Qual que é a matriz tabela que eu estou querendo? Essa daqui. Número, índice, coluna, ou seja, ó, essa tabela tem 3 colunas. Eu quero que assim que você achar o valor procurado na célula da esquerda, eu quero que você me dê o valor que está na segunda coluna, na terceira coluna. Beleza? E aí, esse daqui você vai ver que vai ter o verdadeiro, vai ter o falso. PROC-H é a mesma ideia, só que ao invés de ele procurar na vertical, ele vai procurar na horizontal. Então, ele vai pesquisar um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna a partir de uma linha especificada. Vocês vão entender melhor. Então, vamos para essa atividade. Qual que é a atividade? Vamos trabalhar com locação, tá? E aí, você vai colocar, então, número de série do equipamento. Então, o nome da empresa é Ingenium Locações. Aqui eu coloquei nomes ING01 e ING02. Você podia colocar, por exemplo, a bomba de concreto, você vai chamar de BC01. Bomba d'água, você vai colocar BA01, tá? E aí você define o nome de acordo com o equipamento. Então, ó, eu quero esse tipo de equipamento de 0 a... vai de 01, 02, 03. Esse outro equipamento também de 01, 02, 03. Ou, bom, aí você vê a melhor maneira que te atende. Ou não, eu quero seguir todos o mesmo padrão e aí só muda aí de equipamento para equipamento, aí vai de acordo com o que você preferir. Aqui no equipamento eu coloquei bomba de concreto, bomba d'água, gerador, no caso gerador de energia, tá? E aí você define os seus equipamentos. O status do equipamento, então você vai escrever LC e aí ele já vai puxar o valor locado. Mesma coisa, você vai colocar MT e ele já vai escrever ao lado manutenção. Então você quer agilidade, você só quer escrever e você quer ao mesmo tempo que puxa ao lado o que significa esse valor. Local, então BH, MG, São Paulo, né? Aí você vai colocando o F, né, dos locais, então SP, MG, AL, RJ. Os valores, qual o valor que você locou e o mês que teve a locação, beleza? Para fazer talvez um balanço aí, quanto tempo que está na empresa. E aí você quer aqui ao lado só um relatório. Então vamos supor que essa planilha é grande, aí ao lado ali você quer que tem um relatório. Então, ó, quanto que eu faturei por mês? Quantos equipamentos eu tenho por região? Onde estão distribuídos os meus equipamentos? Qual que é o status que eu tenho na empresa? Quantos estão locados? Quantos estão em manutenção? Quantos não estão locados? Qual que é o total de equipamentos que eu tenho? E aqui ao lado a legenda que você vai usar para puxar esses dados aqui. Beleza? Então, vamos lá para o nosso Excel, ok? Então, tenho aqui a nossa planilha limpinha. Então, primeiro dado. Isso daqui, gente, vocês sabem preencher por padrão, né? Isso daí não tem nenhum problema para vocês. Então vamos lá. Como que eu vou fazer a primeira linha? Deixa eu pegar aqui meu norte, tá? Então vamos lá. Aqui eu quero ver LC vai aparecer locado, MT vai aparecer manutenção, LC também locado.
O que eu vou usar nesse campo? Eu tenho algumas opções que você pode começar sempre a se empolgar. Eu vou te mostrar duas. A primeira é o se. Você vai colocar igual. Então, se, verifica uma condição foi satisfeita e retorna, tá? Se, abre parênteses. Qual que é o teste lógico? Se, esse meu quadradinho aqui, que é a célula D5, se a célula D5 é igual a essa daqui, que é a LC, que vai ser a nossa N5, acho que é N5. Então, se a célula, o valor que vai aparecer na célula for igual ao valor dessa célula, quer dizer que ele é o quê? É locado, certo? Então, se essa for igual a essa, ou seja, se LC igual a LC, ponto e vírgula, ou seja, já mostrei qual que é o meu teste lógico. Meu teste lógico é que uma seja igual à outra. Essa é a minha restrição. Então, se uma for igual à outra, o valor verdadeiro é o que vai acontecer. Então, se esse teste lógico, né, se essa condição de uma ser igual à outra for respeitada, ela acontecer, ele vai me trazer essa informação que é locado. Então, valor se verdadeiro, locado. Se não, ou seja, se não for LC, ele vai ser o quê? Vai ser MT. E aí, qual que é a restrição? Manutenção. Então, se ele não for locado, ele vai estar em manutenção, por exemplo. Aí eu marquei a célula O6. Então, se a célula D5, ou seja, que é esse meu campo aqui de legenda. Vamos lá. Se a célula D5, que é o status, for igual a célula N5, que está na minha legenda, eu vou entregar o valor de locado, ou seja, LC igual a locado. Se ela não for locada, quer dizer que é o que? É manutenção. Beleza? Simples assim. Aí você vai fechar parênteses e dar um Enter. Apareceu locado, legal. Aquela ideia, se você puxar para baixo, ele vai copiar a formatação. Repare que vai dar um erro. Não deu agora, vocês já vão entender, mas eu vou mostrar para vocês. 2 cliques. Vocês viram que puxou aqui? Então, se eu puxar mais um, vocês vão ver que vai dar erro agora. Ficou 0. Por quê? No meu caso, quando eu arrastar para baixo, vocês estão vendo que está descendo? Olha lá, eu não quero que esses campos desçam. Minha legenda ela vai ficar fixa. Eu quero descer a minha formatação ali, né, da célula, mas eu quero que minha condição fique fixa. Então vamos lá. A célula D5, ela vai sempre modificar, que a D5 vai virar D6, D7, D8, D9, certo? Ela vai descendo conforme eu for descendo. Então, a célula D5 eu vou deixar ela desbloqueada. A célula N5, que é da minha legenda, ela vai sempre ficar nessa célula aqui, que é a célula N5. Eu não quero que ela desça, nem que vá para o lado, caso eu jogue para o lado da formatação. Então, eu vou dar o quê? F4. Bloqueei, a célula vai sempre ser essa daqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou jogar para baixo aqui de novo. Vocês viram que esses dois desceram, porque eu não bloqueei eles, mas essa manteve. Mesma coisa aqui, esses dois continuaram descendo, mas essa daqui não desceu mais porque eu bloqueei ela. Ok? Então vamos continuar modificando. Então, se a D5 for igual a N5, que é fixa porque é legenda, eu vou ter o retorno de O5 também bloqueada. Opa, cliquei do lado. Eu cliquei F5 sem querer. Eu vou ter essa daqui fixa também, porque ela nunca vai descer. Se ela não for igual, ela vai retornar o de baixo, que também vai ser fixo. Beleza? Então, agora eu vou descer. Opa, vou jogar a formatação. E aí aparecem as condições. Tá fixado, lá. Continua fixado, e aqui tá descendo. Tá vendo aqui que desceu? Aqui, continuou descendo, ou seja, ele está analisando a célula ao lado da que eu realmente quero. E, essa daqui que é da legenda, ela está fixa ali no canto, então não vai ficar modificando. Ok? Reparem no seguinte, eu vou jogar para baixo. Então, esse meu gerador não está locado e nem está em manutenção. Beleza? Eu podia colocar, sei lá, FB de fábrica, por exemplo? Poderia. Nesse caso eu não coloquei. Mas já vou mostrar para vocês. Então, se eu jogar para baixo, olha lá, ele vai dar um erro. Por que ele deu esse erro? O que ele está lendo no Excel? Se
esse campo aqui, ó lá, se esse campo, que é o D8, se o D8 for igual a esse, ele vai ser locado. Se não, vai ser manutenção. Como esse campo não tem nada escrito, ou seja, não tem LC, ele fala, ó, o LC tá igual? Não tá igual. Se não tá igual, ele não vai aparecer como locado, ele vai aparecer como manutenção. Então é um erro, tá, de fórmula. Eu não posso fazer isso. Então eu quero que uma célula vazia continue vazio. Beleza? Você não quer deixar, você quer deixar a fórmula lá, você só quer vir alterando quando foi locado, quando ficou manutenção e quer que a fórmula continue. Você não quer ficar alterando toda hora, está em branco, apaga a fórmula. Então, o que você pode fazer? Aí entra uma outra sacada. Vou vir nessa primeira célula. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou apagar essa daqui, tá? Vou copiar ela, arranquei ela fora, tá? Tá salvo aqui no meu computador. Então, se, abre parênteses, tá? Eu vou apagar aqui, vamos lá, já está salvo no meu computador a fórmula, tá? Então, se, abre parênteses, se essa minha célula aqui, ela for igual a um campo vazio, como que eu coloco um campo vazio? Ó, abre e fecha aspas, tá? Aspas é para ser um texto. Então, como eu não vou colocar texto, abre aspas e fecha aspas, quer dizer que é um texto vazio, um texto nulo, ou seja, não existe nenhum texto. Quer dizer que se a célula D5 está vazia, esse é o significado dessa fórmula, tá? Se ela está vazia, eu quero que apareça vazio, ou seja, abro e fecho parênteses. Abro e fecho aspas. Então, se a célula D5 está vazia, ou seja, abre e fecha aspas, eu quero que retorne o valor vazio, que é aspas. Tá? Se não, eu vou só escrever alguma coisa, né? Se não, eu vou colocar OK. Opa, tem que colocar entre parênteses. Se não, ó, OK. Viu que apareceu OK? Olha lá, mesma coisa, vou aparecer embaixo, ó. OK, mais um, ó, ficou vazio. Vocês entenderam a questão da formação condicional? Essa célula está vazia. Como ela está vazia? Ó, se a célula D8 for vazia, e ela está vazia, ela vai me retornar um valor vazio. Que é o que aconteceu aqui, ó, retornou um valor vazio. Se ela não estiver vazia, ela vai aparecer o OK. Ó, como essas daqui não estão vazias, ela retornou o valor de OK. Tá? Mas eu não quero que apareça OK. Ao invés de aparecer esse escrito OK, eu vou, vamos lá, forma célula. Eu quero que, então vamos lá, se a célula, ó, D5 nesse caso, estiver vazia, eu vou dar um valor vazio. Se ela não estiver vazia, o que vai acontecer? Eu vou colar aquela nossa fórmula, ó. Colei. Então, ó, se a célula D5, que aqui, ó, viu como está em cima? Lembra que eu falei que células grandes começam a ficar em cima? E aí, dependendo, você vai precisar usar a barra de fórmulas? É nesse caso aqui. Então, vamos lá. Se a célula D5 for vazia, ela vai te trazer um valor vazio. Se não tiver vazia, ou seja, se não, ela vai mostrar essa condição. Então, qual que é a condição? Se, ou seja, você saiu de uma condição C e entrou em outra. Se ela estiver vazia, ela vai continuar vazia. Ela está vazia? Tá, então vai aparecer vazia. Ela está vazia? Não, então ela vai ir para essa condição aqui. Qual que é essa condição? Uma outra fórmula C, uma outra função C. Aí vai ser, então já que ela não está vazia, ela vai colocar se ela for igual a essa daqui, ela vai aparecer locado. Se não, vai aparecer manutenção. E aí, por exemplo, você quer ter uma terceira função ali, você quer colocar parte de fábrica. Então, ó, se essa célula for igual a essa, então se essa célula for LC, vai aparecer locado. Se não for LC, aí você pode abrir uma outra função C. Então, se ela não for LC, aí vai colocar se ela for MT, manutenção. Se não, aí você coloca fábrica, por exemplo. Beleza? Ó, aí apareceu aqui locado. Então, ó, vou dar para baixo aqui, ó. Então tem, se a célula for LC, ó, LC, ó, a célula é LC. Então, se ela for LC, então se uma for igual a outra, vai aparecer locado. O que foi que aconteceu? Aqui, ó,
se a célula for LC, opa, ó, não é LC, a célula é MT. Então, tá a diferença. Se a célula for LC, é locado, não é LC. Se ela não é LC, ela é manutenção. Ela vai aparecer manutenção. Se a fórmula, ó, se essa célula for igual a essa, ou seja, se ela for LC, opa, ó, é LC. Então, tá como locado. Aí chega aqui, ó, opa, ó, se a fórmula estiver vazia, tá vazia, então retorna um valor vazio. Acabou, ela nem continua. Beleza? Agora aqui, eu posso continuar lá? Posso continuar, posso fazer em tudo, ok? Se vocês vão ver nessa atividade que eu passei para vocês, que ó, a 12, ó, essa daqui, ó, ela tá com erro. Por quê? Eu usei uma outra técnica, tá? Então vamos lá, vou apagar aqui. Função C vocês podem usar para fazer isso. Outro método que vocês podem usar é o igual proc v. Eu vou procurar verticalmente os valores. Então, proc v, opa, não escrevi. Proc v, tá? Parênteses. Então, qual que é o meu valor procurado? Tá? O meu valor procurado, tá, é esse daqui. Beleza? Então, eu vou procurar na minha tabela esse valor MT. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? A matriz tabela é essa daqui. Beleza? Então, eu vou procurar nessa tabela. Lembra que ele vai procurar sempre na primeira coluna, ou seja, a primeira coluna sempre tem que ser a mesma do meu valor procurado. Como eu estou procurando a abreviação, abreviação, né? Eu tenho que colocar a abreviação na primeira célula aqui. Então, eu vou procurar nessa planilha a primeira coluna. Então, ó, esse valor procurado, que é as células desse campo aqui, que é no caso a nossa célula aqui, ó, a D9, tá vendo ela azulzinha aqui atrás? Então, eu vou procurar D9 na primeira coluna dessa tabela, beleza? Número índice coluna, ó, é na segunda coluna, certo? Então, você vai colocar 2, porque é a segunda coluna. E aí você tem verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, e falso, que é uma correspondência exata. No nosso caso, é correspondência exata, ou é ou não é. Então, você vai clicar aqui para baixo e você pode ou escrever falso ou dar um tab aqui. Beleza? Fecha o parênteses, dou um Enter. Olha lá, ele já procurou. Ele procurou na primeira coluna, então a minha tabela é essa daqui, certo? Essa tabelinha aqui. Primeira coluna é essa daqui. Então, ele sempre vai procurar na primeira coluna, que seria essa daqui se tivesse mais dados. Então, na primeira coluna ele vai procurar. Procurou. Então, ó, ele vai fazer o quê? Então, procurar, ó, D9, ou seja, vai procurar nessa tabela esse valor. Ok? Então, a regra de análise é o quê? Qual que é o valor procurado? Esse daqui. Então, eu vou procurar MT. Onde eu vou procurar MT? Na primeira coluna dessa tabela. Então, a primeira coluna é essa daqui. Então, eu vou procurar. É essa? Não, não é. É essa? É essa. Legal. Então, eu vou procurar alguma... Ou seja, eu vou parar nessa linha. Então, ó, achei o valor. Ele faz assim, achei o valor, achei. Beleza. É essa linha que eu quero. Então, achou o valor, ele vai começar a analisar na linha. E aí, o que você falou? Ó, passou a tabela, que é o que a gente fez. Achou o valor procurado na tabela. Agora, ele vai procurar o quê? Ó, número, índice, coluna. Opa, aqui, ó, número, índice, coluna. Que é a coluna 2. Então, a coluna 1 é a coluna que ele procura. E você está falando aqui, ó, ele está analisando essa linha, certo? Então, você tem a primeira coluna, a segunda coluna. Se fosse maior a tabela, seria a terceira, quarta coluna. Coluna 1 é a coluna que ele procura. Coluna 2, ó, é o valor que eu quero, que é a manutenção. Então, ele já me trouxe manutenção. Opa, ó lá, trouxe manutenção porque é o índice coluna, que é o valor falso. No caso, falso não é que seja mentira, tá? Isso pode causar uma certa confusão. Olha lá, falso é a correspondência exata. Então, ele vai trazer aquele valor exato. Por quê? Geralmente você está usando o PROC-V numa planilha aí que tem às vezes valores próximos ou aproximados. O que acontece? Ele, assim que ele achar um valor aproximado, ele vai parar naquele valor. Tá? Se para você isso vai servir,
Beleza, você vai evitar erros aparecendo na sua planilha. Se você tem coisas exatas, como nesse caso, ou é ou não é, você vai usar a correspondência exata, que seria essa daqui de baixo. Beleza? E aí você pode fazer o quê? Ó? Arrastar. Olha lá, deu um monte de erro, porque a gente não bloqueou as células. Então vamos lá. Quais células que eu tenho que bloquear? Ó, o D9 eu não tenho porque eu quero que ele abaixe junto. Tá? Olha lá, N5AO6. Isso daqui, ó, vocês vão ver que ele vai começar a descer. Ó lá. Viu que começou a descer? O valor procurado está descendo, que é o que a gente quer. Mas a minha matriz tabela, eu não quero que ela desça. Eu quero que ela fique fixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um F4 aqui e um F4 aqui. Ou seja, travei a minha matriz tabela. Então, ó, quando eu descer ela, ó lá, vocês viram que ele manteve, ó lá, a matriz tabela fixada e o valor procurado, ó, vai descendo. Ó. O valor desceu, mas a matriz tabela está fixada. O número não muda porque você que inseriu e o critério aqui, se é exato ou não, você também, também não altera porque você colocou manualmente, ele não está puxando da nossa célula, ok? E aí, vocês repararam que ela deu um erro diferente? Enquanto aqui ela tinha dado um valor errado, aqui ela deu esse erro. Por quê? Eu não estou achando esse valor. Você está me pedindo para procurar, só que a célula está vazia. Ele está falando, cara, a célula está vazia, não tem nenhuma célula vazia aqui. Eu poderia fazer o quê? Ó? Eu vou inserir uma célula aqui vazia e colocar fábrica. Vamos ver se ele pega. Eu nunca fiz com célula vazia, tá, gente? Agora eu fiquei curioso. Ó, coloquei aqui. Vamos ver se vai. Ó, não foi. Ó, deixa eu ver se coloca aqui. Não foi, tá, gente? Ele não tá indo, ele não identifica, beleza? Texto, não tem texto aqui? Texto. Ó lá, tá? Ele não identifica, então não tem como fazer desse jeito, beleza? Ó, e tá aqui puxando, hein? Ó, vamos lá, tá puxando aqui, ok? Então vamos apagar aqui. Você poderia colocar, então, por exemplo, ó, vou botar aqui, ó, FB de fábrica. Aí você vem aqui, ó, FB, ele já procura como fábrica, beleza? E aí você consegue, então se você tiver diversas legendas aqui, você faz de maneira muito mais prática com o PROC-V, que você não conseguiria fazer com esse C. Não que você não conseguiria, você consegue? Com certeza, mas se isso for igual a isso, se não, nova condição C. Se esse for igual a esse, se não, aí, entendeu? Você vai fazer uma fórmula gigantesca sem necessidade. E aí você também poderia fazer, ao invés de colocar SFB de fábrica, ó, você poderia vir aqui, ó, vou apagar aqui, deixa eu vir para o original, e bom. Ó, você poderia vir para cá, e aí você pode colocar na frente o mesmo que a gente colocou. Se, abre parênteses, qual que é o teste lógico? Se a minha célula aqui, a D12, for vazia, ó, igual a vazia, o que vai aparecer? Vazio. Se não, aí vai entrar a nossa fórmula PROC-V. Beleza? Reparem no seguinte, eu estou colocando mais de um parênteses dentro. Vocês viram que ele está colorindo parênteses? Ó, esse daqui é o preto e esse é o vermelho. Olha lá, esse está fechando o parênteses vermelho, ou seja, falta fechar um parênteses ainda, que é esse parênteses preto. Aí você vem aqui e fecha o parênteses. Se tiver mais de um parênteses, mesma coisa, ele vai sempre colocar uma cor a mais. Olha lá, ficou então o de dentro azul, o de fora vermelho e um preto, beleza? E aí o Excel vai fazendo assim para você se encontrar, para não esquecer. Às vezes está com uma função muito grande, não esquecer de fechar todos os parênteses, porque senão dá erro. Ó, vocês viram aqui, ó lá, que ele já ficou vazio.
porque é o mesmo jeito que eu usei na função aqui de cima. Se a célula for vazia, me dá um resultado vazio. Se não, aí vai entrar na função que eu quero, que nesse caso aqui é a função procv. E eu posso jogar ela para cima aqui, né? E para baixo. Beleza? Agora todas estão com a função C. Eu vou apagar aqui, olha lá, apagou. Vou apagar aqui, apagou. Beleza? Então aqui, nossa construção da planilha está feita, beleza? Aqui é tudo input manual, né? Valores manuais que você coloca. Então vamos lá, faturamento do mês. Como que eu faço isso? É um soma C. Então, se o mês que eu tiver na minha planilha for igual a esses daqui, ele vai somar. Então vamos lá. Igual a soma C, e ele já vai te sugerir, né? Vocês viram que ele já vai te sugerindo. Soma C, e é até bom para ti você, caramba, era soma o quê? Soma o quê? Aí você escreve soma, opa, você escreve soma, aí você começa a procurar, você, aqui, opa, soma C, beleza. Aí você pode até dar 2 cliques, tá? Vocês viram que eu acabei de dar 2 cliques. Qual que é o intervalo? O intervalo que eu estou procurando é esse daqui. Esse é o intervalo que eu vou analisar. E qual que é o critério que eu tenho? O meu critério é a célula, eu não consigo clicar, então aquele negócio que eu falei, vou clicar aqui do lado e arrastar lá. O meu critério é a célula K5. Então, o intervalo que eu vou analisar, esse, eu quero procurar a célula K5 nesse meu intervalo, tá? E já vamos lembrando, vou bloquear as células para evitar que quando eu arraste, o intervalo saia, beleza? Então, bloqueei. O meu critério é ser igual à célula K5. E qual que é o intervalo que eu vou somar? Vocês viram que ele está entre chaves? Ele me mostra que ele não é obrigatório. Sempre quando ele te mostra chaves, ele não é obrigatório. Se eu fechar parênteses, ele não vai me mostrar nada, tá? Mas vamos lá. Qual que é o meu intervalo de soma? É esse daqui, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai procurar tudo que está obedecendo esse meu critério nessa célula, e aí quando ele achar as linhas, ele vai fazer, nesse caso, por exemplo, eu quero procurar, meu critério é K5, que é janeiro. Meu critério é esse. Qual que é o intervalo? Esse daqui. Então ele vai procurar, janeiro está em qual? Linha 5, linha 9, linha 5 e linha 9. Então ele sabe que vai aqui, o intervalo de soma terá que ser na linha 5 e da linha 9. Então os valores da linha 5 e da linha 9. E aí ele vai lá e soma. Mesma coisa, eu vou ter que bloquear essas células para evitar que quando eu arraste, ela ande. Ok? Então eu venho aqui e arrasto. Então, procurou janeiro, procurou fevereiro, procurou os dados de março e procurou os dados de abril. Repare, abril só tem 4.800. Março tem 2.000 mais 3.100, dá 5.100. Fevereiro tem 1, 2, 3, que é 1.500 com 2, aí ficou o valor quebrado, tá? Mas aí vocês viram que os valores estão certinhos. Janeiro tem 2, que é 5.000 mais 5.500, ou seja, 10.500, beleza? E aí que ele vai fazer as somatórias com base nesses critérios que você especificou. Meu critério é essa célula aqui. O intervalo que eu vou analisar é esse e o que eu vou somar é esse. Beleza? Equipamentos por região, eu consigo usar a mesma forma. Então, igual a soma C. Eu vou somar. Qual que é o intervalo que eu vou somar? Cadê? Olha lá. Esse daqui. Não é conte. Nossa, tô viajando, tá, gente? Vamos lá. Igual a conte. Opa, não. Isso é errado. Conte C. Qual que é o intervalo que eu tenho? Esse daqui. Qual que é o meu critério? É esse daqui. Aí, São Paulo só tem um de São Paulo. Mesma coisa, vamos bloquear aqui as células para evitar que elas deem erro.
Ó, puxei aqui, ó, São Paulo. Então, o que está fazendo? Está contando, ó, vamos lá para a nossa apresentação. Ó lá. Conte C, conta o número de células não vazias e o intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ok? Então, ele está contando o número de células não vazias. Então, vocês veem que ó, o que tiver vazio aqui, ó, ele não está contando. Então, um equipamento em São Paulo, 2 equipamentos em Belo Horizonte, 3 equipamentos em Minas Gerais, ó, 1, 2, 3, 1 em Alagoas e 1 no Rio de Janeiro. Beleza? Então, com os equipamentos por região. Locado, você também pode colocar a mesma condição, que é o que? Igual a conte C. Conte C, qual que é o intervalo? Esse daqui, ó, F4. Vocês repararam que assim que eu marquei e dei F4, ele já bloqueou toda a minha seleção? Eu não precisei clicar neles, ó, ele já bloqueou tudo. Então fica aí a dica de Excel. E o critério é ser igual a essa célula aqui, que é a K18. Fecha parênteses. Então, ó, 6 equipamentos locados, 2 em manutenção, ó, então esse e esse em manutenção. E ó, se eu puxar, ela vai dar 0, não locado. Como que eu faço nesse caso que eu não estou usando uma legenda de não locado? Eu vou colocar igual a contar, que é, vamos lá, conte C. Fizemos, cadê? Ó, contar vazio. Por quê? Como os meus equipamentos que estão em fábrica, por exemplo, que não estão locados, eu não estou colocando nada, eu vou colocar ó, contar vazio, ó, já está até ali, ó, contar vazio. O intervalo que eu vou contar é esse daqui. Aí eu vou colocar 2. Beleza? Que são 2 intervalos que estão vazios aqui. Poderia colocar na célula, poderia colocar na célula do lado? Poderia. Tá? Porque são intervalos vazios. Poderia colocar aqui? Poderia. Mas aí também você tem que tomar cuidado, porque senão sai um pouco do seu escopo. Afinal, você está falando locado, manutenção e está contando pelo estado, tá? E fica um pouco estranho, então é sempre bom manter uma organização aí mental. Belezinha? Total de equipamentos. Como que você coloca isso? Você pode entrar em 2 opções, tá? Conte num e conte valores. Se for conte num, ó, igual conte num, ele calcula números. Então você pode vir aqui, ó, qual que é o intervalo que você quer calcular? Esses daqui, que são os intervalos que possuem números. Total de equipamentos, 10 equipamentos. Se por acaso você usar da célula do lado, ó lá, ele vai dar erro, porque não tem nenhum número. Qual que é o campo que tem número? Esse daqui. Beleza? Então você vê que é bem claro, conte números, ele calcula o intervalo que contém números. Conte valores, e aí, ó, calcula o número de intervalo que não estão vazias. Ou seja, igual, conte valores, você vai contar os valores. Vou colocar aqui ó, nos meus equipamentos, que são os totais de equipamentos que eu possuo na minha empresa, 10 equipamentos. Tá? Então ele vai contar os valores que tem. Lembrando que, ó, se eu jogar aqui para o lado, vai dar 8. Olha lá, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Como aqui ó, tem 2 células vazias, se eu jogar para cá para o lado, ó lá, ele não vai contar as células vazias. Tá? Ele deixou bem claro isso, então é bom vocês terem isso em mente. Beleza? Foi um pouco pesada a aula, certo? Eu acho que já foram aí 40 minutos mais ou menos de aula. Um pouco talvez até desgastantes. Eu sei que pode parecer um pouco confuso a questão do C. Até eu estou pensando aqui se eu já fui muito agressivo de início, mas não tem muito como fugir. A condição C, vocês têm que entender o condicional. Se vocês não estiverem entendendo, a gente faz uma coisa mais simplificada ainda, tá bom? Então deixa nos comentários, não tem problema. O importante é vocês estarem entendendo isso, ok? A parte 2 da nossa aula, tá? Então vamos lá, ó. A parte 2 da nossa aula, que vai ter a nossa outra atividade que vem pra cá, eu vou mostrar na próxima, para não ficar uma aula muito maçante, ok? Então, é isso aí. Logo mais eu volto. Então, dúvidas
deixe nos comentários, a gente te responde. O importante é você ter entendido os condicionais, porque se usa bastante, ok? Condicional C se usa bastante. Então, não é, não entendi, mas tudo bem, aprende. De verdade, aprende, porque isso é uma coisa extremamente básica no Excel, mas extremamente importante. Bom, tudo no Excel que eu falo, você também, né? Tudo é extremamente importante que eu falo. Mas, de verdade, não passo batido porque é importante. Então, se você chegar nas empresas, não, eu sei fazer isso, e, porra, você não sabe fazer um condicional C? Você não sabe usar o C? Entendeu? Então, é uma coisa importante. E é coisa básica, tá? De Excel. Ele, na verdade, tem muitos cursos aí que vocês vão ver que eles colocam essa parte já dentro do Excel intermediário ou até mesmo do avançado, beleza? Mas é uma questão simples aí de uso de Excel, ok? Então, lembrando, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda e, se possível, até mesmo, se for extremamente necessário, a gente faz um novo vídeo com um novo exemplo, uma coisa mais didática. Beleza? Próxima aula, então, continuamos o resto dos nossos slides. Valeu, um abraço, até já!